a atriz Fernanda Paes Leme, ela abriu um espaço nas redes sociais para que os fãs, os internautas fizessem perguntas para ela. E, claro, o relacionamento da famosa entrou na roda. Uma pessoa perguntou o seguinte, se ela e o noivo brigam muito, do tipo assim, de ficar sem se falar, com raiva mesmo. E ela respondeu, abre aspas, eu e Mo brigamos pouco, a gente conversa muito e quando rola um estranhamento, a gente se ajusta. Claro que já decepcionei ele e vice-versa. Nem sempre estamos na mesma página, mas o que queremos no final é ficar bem, fecha aspas. E você de casa, o que você faz para evitar brigas? Você é do tipo que guarda a mágoa, engole, mas chega uma hora que você, sabe, joga tudo na cara ou não? Esquece rapidinho. Vai ser feliz com o mozão, não é verdade? Você é dessas? Vão falar a verdade, porque todo casal briga. Por mais que seja ali uma sintonia maravilhosa, mas uma hora tem uma treta, tem uma desavença. O problema é saber resolver. Vamos bater um papo? Vem cá, chega aqui pertinho. Hoje eu recebo aqui a Rose, aquela cabeleireira, casadíssima. Obrigada pela sua participação. Obrigada. E a Luana Marocchio, falei certo? Falou certinho. Psicóloga. Pensa numa pessoa também com astral maravilhoso. Ah, obrigada. Ela vai ajudar hoje muitos casais. Mas antes, Rose, conta pra gente como é que é. Você é do tipo que guarda a mágoa, esquece, vai acumulando ou não? Você é daquelas que bate de frente? Boa tarde, né? Boa tarde. Então, são 21 anos de união, então eu já estou graduada, pós-graduada, já passei por vários jeitos de brigas, né? Então, assim, eu já fui daquela pessoa de guardar, já fui daquela pessoa de explodir, e hoje eu sou da pessoa de me impor. Para mim não tá bom, então se não tá bom, eu brigo, primeiro eu vou falando. Aí não dá certo, aí eu começo, epa, ó, não tá legal assim não. Aí até eu ficar de bico. O que provocou em você essas mudanças, essas fases? Na maturidade, né? Porque quando você é muito jovem, às vezes você não sabe como lidar com relacionamento, às vezes você tem inseguranças, e aí você vai amadurecendo, você vai também aprendendo a se amar, a se respeitar. E assim, primordial para mim é não passo mais por cima da minha opinião, por cima de mim, entendeu? Acho que os dois tem que estar assim, no equilíbrio, né? Tem que estar bom para mim e tem que estar bom para ele também. E essa sua mudança de comportamento fez gerar mais atrito na hora de resolver as desavenças? Ou não? Ou ele foi aceitando numa boa? Depende muito das fases, né, que o casal vive, eu acho, assim. Tem vezes que o casal, acontece essas coisas que eu acho natural, né, para o casal às vezes se ajustar em algumas coisas que não tá legal, que cada um tem sua opinião, né? E é bom cada um ter sua opinião, é ótimo. Que assim a gente vai aprendendo a conhecer o outro. E assim, eu aprendi mais com o passar do tempo mesmo. Coisas que me faziam bem, coisas que não me faziam bem. Eu fui aprendendo a eliminar. Você sempre em primeiro lugar, isso é muito importante, né? E às vezes eu fico até sem conversar, assim, fico brava mesmo, fico muito brava. Já admitiu, ela é braba, meu povo. Luana, diz aí, será que existe uma fórmula para a gente lidar com os conflitos com o nosso companheiro ou a nossa companheira? Boa tarde, Boa tarde. Roberta. Obrigada pelo astral. Ela também não fica nada atrás, não, mas vocês já sabem porque todo mundo segue, né? Olha, fórmula, a bendita da fórmula, a gente sempre quer uma fórmula para tudo, mas não tem, a gente vai alinhando assim, aos poucos. Mas o autoconhecimento nossa, é uma dádiva, né? Porque quando você se conhece, você sabe impor seus limites e o outro vai saber. Muitas das vezes as pessoas querem uma bola de cristal, né? Ah, eu fico emburrada, eu faço o bico, quero que o outro adivinhe o que eu quero. Em vez de falar, as pessoas acham que se falar vai quebrar o encanto, porque eu tô falando, mas se ele adivinha, vai ser aquele conto de fadas. Nossa, ele percebeu, né? E a comunicação é tudo, gente, em todas as relações, não só nos relacionamentos afetivos. Por isso que a Fernanda falou, né? Eu já decepcionei e ele me decepcionou também. Quando a gente lida com isso de uma forma leve, porque decepcionar faz parte das vivências humanas,
né? Você aceita Repete que isso essa é normal. frase, é muito importante, né, gente? Decepcionar e ser decepcionado faz parte da vivência da existência humana. Você é capaz de tolerar o desconforto de desagradar alguém e vice-versa. Porque às vezes a gente entra num relacionamento e, poxa, se identifica, bate aquela química com a pessoa, tudo bacana, tudo um mar de rosa, mas a gente se dá super bem. E aí vem uma treta, vem um pensamento diferente e aí não sabe lidar com isso. Sim. E aí acaba, às vezes, até se frustrando. Aí a admiração vai reduzindo pela pessoa. E é comum acontecer isso? Muito comum. Se a pessoa, por exemplo, tiver uma autoestima reduzida, um medo de perder, um medo de rejeição, ela vai se submeter àquilo ali e não vai falar para o outro que está incomodando. E daí ela se sujeita, o outro por si só não sabe que aquilo está incomodando, vai continuar fazendo aquele comportamento, né? Repetidas vezes. E aí, ou ela vai juntando, como você perguntou, vai acumulando até uma hora explodir. Enfim, ou vão viver em pé de guerra, porque tem casais que são disfuncionais mesmo. E aí o buraco é mais embaixo, porque a gente tem que analisar, assim, a disfuncionalidade às vezes faz os casais terem uma codependência. Então, eles não concordam em nada, mas não conversam sobre e ficam ali, dependendo um do outro. É isso que sustenta a relação, né? E aí vão para outras vias. Brigam, às vezes, para fazer as pazes no relacionamento sexual, que também não é uma coisa saudável, isso não perdura por muito tempo. Porque uma relação onde você não tem uma comunicação, uma amizade, uma cumplicidade, como é que você dorme na mesma cama e não confia no outro? Você não pode contar com o outro. Você tocou num ponto muito importante. Casais que têm uma desavença por algum assunto e não conversam sobre aquilo depois que passou aquele momento da raiva, você foi pro seu canto com uma semana de bico fechado, né, Rosa? Passado isso, você conversa com o seu marido? Você expõe o que te magoou? Eu já venho expondo antes de brigar, né? Quando a gente vai falando. Aí depois que a gente faz as pazes, a gente está mais calma, eu acho que a gente fica mais assim aberto para escutar o que o outro, tanto eu também, como eu também já magoei também, já decepcionei também, que ser humano não é fácil de se viver com ele, né? Cada um tem a sua opinião. Aí a gente vai conversando e vai se ajustando. E aí, assim, sempre vai surgir novos problemas. Só que a gente tem que ter, assim, entender que aquilo ali é um fator de relacionamento, não é uma coisa assim, por causa disso eu vou largar meu marido e vou arrumar outro. O problema vai continuar com o outro, porque às vezes o problema está em mim também e eu não estou enxergando isso. Então eu também tenho que estar com os olhos abertos para ver também o que eu estou fazendo. Porque tem casal que não conversa. Tretou, Precisa conversar. Você brigou por algum motivo e aí passou uma semana sem se falar e de repente naturalmente voltaram a conversar. Mas não sobre o assunto. E vida que segue para eles. Exato. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você vai empurrando a sujeira para debaixo do tapete e aí quando houver uma briga significativamente relevante, o que pode haver? Um ou outro jogar na cara, né, do parceiro e isso agravar, né, muito a relação, porque você não vai resolver aquele problema atual, você vai trazer milhões de problemas para aquela situação e aí entram vários aspectos. Quando você coloca a família no meio, você está fazendo isso igual seu pai e sua mãe, e mistura tudo, né? Aí começa a virar ofensa, né? Exatamente. Muito bem lembrado, Roberta, porque essas comunicações geralmente são feitas com a voz alterada, não são feitas de uma forma assertiva, né? E diálogo, gente, é assim, eu falo como eu me sinto em relação ao seu comportamento. Se eu falar de você, eu não vou resolver nada, porque eu não posso mudar nada em você, eu posso mudar em mim. E se você sabe como eu me sinto, fica muito mais fácil de ser resolvido. A Rose falou uma coisa importante, assim, das mudanças, né? E às vezes os casais, eles vão mudando juntos, né? Vão seguindo um fluxo. Só que, enquanto casal, ela é um indivíduo subjetivo. O marido dela também foi mudando por si só, com as experiências individuais dele, né? Quando há uma comunicação legal, você vai se redescobrindo junto com o seu parceiro ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Perfeito. Olha só aqui o comentário da Luciana Quintela, ela diz: quando eu não gosto, fico dando gelo até ele pedir desculpas. Ela fala, não brigo. O pior de tudo é o gelo, é pior do que brigar. Ela tá falando que é verdade, você concorda, Rosa? Quando dá o gelo é pior do que botar tudo pra fora? É ruim você ser desprezado, né? É horrível você ser desprezado por alguém, né? Sim. Olha aqui e é bem perigoso também, né? É perigoso, né? É perigoso. Eu quero só ler o comentário da Cleida Silva, que ela falou que ela guarda
muita mágoa. Então fala pra gente por que é perigoso a gente guardar. Pode ser tanto do gelo quanto guardar a mágoa. Ó, do gelo é perigoso porque esbarra em vários aspectos. Um deles, por exemplo, se o seu parceiro tem uma questão com rejeição, isso daí vai minar, né? Ele vai se sentir mais rejeitado, que vai fazer afastar o casal, até o ponto dele decidir ir embora mesmo. A indiferença não é legal para ninguém, até um animal, né? E em relação à outra pergunta, qual foi que você fez? Que é a Cleida do falou que guarda mágoa. A mesma coisa, quando você for falar, você vai derrubar tudo. Ninguém aguenta, um baldinho vai chegar uma hora que vai transbordar de tanto pingar gotinhas de água ali, né? Então, o melhor mesmo é a gente saber se comunicar. Exatamente. Né? Cuidado com as palavras ofensivas, né? A gente vai aprendendo devagarzinho aqui no Fala Espírito Santo. Tentando, Tá, né, Roberta? Obrigada pela sua participação, Obrigada. Laura. Manda um beijo pra sua sogra, que não perde um Fala Espírito Santo. Como é o nome dela? Dona Maria Di. Ai, que graça. Segue todas as suas receitas aqui. Ela Dona faz Maria lá. Di, quero te receber aqui no nosso espaço gourmet, tá bom? O cheiro tá uma delícia, tô morrendo. Daqui a pouquinho eu vou contar o que a gente vai fazer de gostoso aqui. Já já você acompanha. Obrigada, viu, gente?